Mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores deputados. Agora já com os nossos convidados, o Dr. Delfim Rodrigues e o Dr. Francisco Pavão, a quem agradeço em nome da nossa subcomissão a presença aqui nesta sexta-feira de madrugada quase, de manhã. Dizer-lhes que a subcomissão tem alguns meses de trabalho. Temos um plano de atividades que tem a ver com um conjunto de audições, de visitas, de trabalho que está identificado, e um dos que ficou desde o início unanimemente considerado foi precisamente termos a oportunidade de os ouvir pelo vosso trabalho nesta área, que é aliás reconhecido publicamente. E, portanto, aquilo que pedíamos era que nos pudessem dar a vossa percepção sobre aquilo que devem ser os desafios da saúde global, precisamente para que esta subcomissão possa, ao longo desta legislatura, fazer da melhor maneira este trabalho de levantamento dos desafios na área da saúde global. Esta é uma subcomissão do âmbito da Comissão de Saúde da Assembleia da República, tem como objetivo a realização em todos os anos de uma conferência precisamente sobre temas que tenham a ver com a saúde global. Durante este ano iremos realizar uma conferência sobre os desafios da vacinação e o acesso à vacinação, mas de qualquer forma dizer-lhes que é um gosto tê-los aqui, agradecemos a vossa presença e damos a palavra para aquilo que nos queiram partilhar connosco. Indicativamente o tempo que é dado a quem nós convidamos é um tempo que andará à volta dos 10 minutos, mas nós temos um objetivo que é, acima de tudo, conseguimos recolher o máximo de informação, portanto é um tempo absolutamente indicativo. De seguida, passaremos a palavra a todos os grupos parlamentares para que possam colocar as suas questões em tempo de 3 minutos, com resposta, e depois haverá ainda uma ronda final de 1 minuto para cada grupo parlamentar. Temos a limitação da conclusão dos nossos trabalhos um pouco antes das 10 horas, porque vamos o plenário da Assembleia da República. Façam favor, Dr. Delfim Rodrigues, Dr. Francisco Pavão, têm a palavra, e muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Muito bom dia, mais uma vez. É, de facto, para além de um prazer, e não é, digamos, uma questão de discurso de solenidade, mas é um gosto estar, de facto, nesta casa, em particular nesta subcomissão, com os senhores e as senhoras deputadas, e permitam-me que, saudando o Sr. Presidente e o Sr. Deputado de Seguro Sanches, vos saúdo também a todos e a todas vós, sem abrir exceções, mas eu venho de Guimarães e tenho aqui 2 deputados do Distrito de Braga, que naturalmente também saúdo, como saúdo todos os outros, de forma também muito especial. Muito obrigado. De novo, felicitando a Comissão, neste caso a subcomissão, por abordar este tema, e que de facto é um tema que nos convoca a todos, não só para reflexão, mas fundamentalmente para se poderem tomar decisões a partir das reflexões que fazemos. E penso que, apesar de divergências no sentido de opiniões diversas que possam existir sobre o tema, mas é um tema que, na generalidade, encosta os cidadãos, as cidadãs deste mundo a um ponto comum. Nós costumamos dizer que, e já é um discurso com alguma história da Organização das Nações Unidas, que necessitamos de uma nova ordem económica internacional, e nós, no nosso livro e em algumas conferências e intervenções públicas que temos realizado, também adiantamos que necessitamos de uma nova ordem de saúde internacional. Sendo certo que as coisas estão concatenadas, sendo certo que para uma nova ordem de saúde internacional também será necessária uma nova ordem política internacional em torno de uma maior consolidação dos regimes democráticos em qualquer parte do mundo em que nos encontramos. Porque se não vejamos, eu falarei de largo, o meu colega, o Dr. Francisco Pavão, que aqui também representa a Ordem dos Médicos, poderá depois referir-se a aspectos mais concretos da cooperação que o Estado português tem responsabilidade de acentuar e de liderar
nomeadamente a nível da CPLP e particularmente com os países de língua de expressão oficial portuguesa. Mas dizia eu, o nosso mundo, ele é dísparo, obviamente, mas das maiores iniquidades que nós podemos observar, de par com iniquidades económicas, são as iniquidades em termos de saúde. E umas derivam das outras. E nós falamos, um pouco como dizem os nossos amigos brasileiros, não é? Países de renda elevada e países de renda menos elevada, porque felizmente outros termos que eram usados a propósito foram caindo, e justamente caindo, porque eram discriminatórios. Se nós olharmos mortalidade infantil no mundo, a mortalidade infantil no mundo, de acordo com os últimos dados das Nações Unidas, está na ordem dos 42,6 por cada 1000 nados vivos. Em Portugal, e de par com os países da OCDE, a mortalidade não chega aos 3 por 1000. Em Portugal, os últimos números que temos são 2,6 mil mortes por cada 1000 nados vivos, peço desculpa. Isto foi possível, de facto, à implementação de um programa de saúde materno-infantil pelo Dr. Albino Aroso, e que eu aqui venero a memória deste grande médico e desse grande português. Mas se repararem, há depois dois tipos de mortalidade e que às vezes não estamos tanto atentos, que é a mortalidade perinatal e a mortalidade neonatal. A mortalidade perinatal mede-se desde as 2 20 semanas de gestação até ao 7º dia, até à primeira semana de vida, entrosa depois com a neonatal, que começa no primeiro dia do nascimento até ao primeiro mês. E aí os números descem quase para metade. E aí é que se vê, claro que o nosso país conseguiu, digamos, estes indicadores e de par, deixa-me adiantar, de par, com uma diminuição drástica, no bom sentido, da mortalidade da mulher, que era também um dos dramas que afetava a nossa sociedade, particularmente a nossa população feminina. E dizia eu, em relação à mortalidade perinatal e neonatal, ainda que a mortalidade infantil de largo também dependa da evolução socioeconómica, que felizmente o nosso país foi observando ao longo dos anos, mas aí verifica-se também o peso específico do desempenho da saúde, que é a assistência que nós damos às nossas mulheres e a assistência que damos às nossas crianças. Ora bem, desculpe, é isto que falta no mundo. Eu falei 42,6 por cada 1000 nados vivos, mas temos países com 3 dígitos, mortalidade infantil acima de 100 por cada 1000 nados vivos, o que, se transformarmos em percentagem, significa que há países onde morrem 10% das crianças que nascem. Ora bem, isto consegue-se, ou, digamos, inverter esta situação, tem que passar, de facto, por políticas globais e políticas de cooperação. Temos que dar assistência às mulheres e às crianças, e desculpe, eu estou muito focado nisto, porque também sou muito sensível, que eu fiz parte das várias comissões de saúde materno-infantil desde 1989 até hoje. Isto consegue-se implementando políticas globais e, porventura, começando indo do particular para o geral, cada país ter uma política de cooperação, de formação de médicos, enfermeiros, outros técnicos de saúde, mas, acima de tudo, ter uma abertura para cooperar com o outro. Uma abertura para cooperar com o outro. Eu, como disse, eu vou deixar isto mais para o Dr. Francisco Pavão. E o que se passa em termos mundiais, para além disso, da elevada mortalidade infantil, é também a elevada mortalidade materna. Em todo o mundo morrem anualmente 500.000 mulheres de parto, digamos, falando assim desta forma um bocado mais dura e chocante, mas é o que a realidade nos indica. Portanto, o que nos dá, em termos mundiais, uma taxa muito próxima
de 50 mortes maternas por cada 100.000 nascimentos. Nós, felizmente, reduzimos esse número. Infelizmente, o ano passado ainda tivemos, salvo erro, 6 mortes maternas, mas que, de facto, é sempre um drama em relação a cada morte, em relação a cada família, mas em termos de saúde pública não é, de facto, o panorama que nós encontramos. Depois, e para finalizar, que já estou nos meus 5 minutos, para deixar 5 também aqui para o Dr. Francisco Pavão, há aqui uma questão que nós temos que ter em mente em saúde global. É determinar no sentido de planear exatamente o que é que as populações necessitam. E eu digo isto porquê? Porque planear não é um exercício de adivinhação. Não é? Eu gosto muito de Voltaire. Voltaire costumava dizer que tinha tanto respeito pelo futuro que não se atrevia a insultá-lo realizando qualquer previsão. Porque planear, dizia eu, não é adivinhar o futuro, planear é medirmos as consequências que as nossas decisões hoje, isso sim, possam ter no futuro. Eu hoje tomo decisões. Como é que esta decisão vai impactar a curto, a médio e a longo prazo? Isso é que é o exercício de planear. E porquê? Planear em termos de saúde global. Retomando e finalizando. Porque as necessidades das populações em termos internacionais, à escala global, são muito diferentes. Aquilo que a população subsaariana, como é designada, necessita é totalmente diferente do que, por exemplo, países asiáticos necessitam. Ainda que haja uma linha comum. Aquela questão do colonizador e do colonizado. Na Ásia, uma boa parte dos países que foram colonizados hoje têm uma renda, um PIB, superior aos colonizadores, o que não acontece em África. Portanto, é bom ter isto também em linha de conta. Por conseguinte, nestes termos de planeamento de saúde global, e em que a diplomacia, de facto, tem um aspecto, tem um papel absolutamente relevante, nós precisamos de cobrir naquilo que se designa 85% das necessidades da população mundial. E às vezes, quando cooperamos, queremos cobrir os outros 15%. Às vezes vamos para a Guiné-Bissau ou para outros países soberanos de África, com grandes tecnologias. Ainda há tempo dizia-me um ministro da Saúde africano, nós não precisamos de grandes tecnologias, olha, nós precisamos, de novo, de assistência às nossas mulheres, às nossas crianças, necessitamos de água potável e de saneamento básico, porque nós falamos muito de saúde. Agora, a saúde é determinada, a montante, primeiro por saneamento básico, segundo por água potável, terceiro por alimentação, quarto por habitação. E dizia-me esse ministro da Saúde de um país africano, e às vezes os senhores mandam para cá grandes peças de tecnologia que não nos interessam para nada, até porque não temos população com o tipo de epidemiológico de doenças que vocês têm na Europa, e é a mesma coisa, dizia ele, estou a citar, que nos colocarem uma baleia dentro de uma piscina, que não se movimenta, como é óbvio, e rapidamente morre. Por conseguinte, o que nós temos que prevenir aqui em termos de saúde global é exatamente saneamento básico. É isso que eu trabalhei em campos de refugiados. É isso que nós fazíamos em campos de refugiados. Não é? Primeiro saneamento básico, água potável, alimentação e depois alojar as pessoas. Portanto, no fundamental, e um pouco à laia de introdução, o Dr. Francisco Pavão depois desenvolverá melhor alguns dos tópicos que eu falei, mas para dizer também, e ele referir-se-á a esse ponto, Portugal tem uma imensa responsabilidade de liderança nesta área. Termino como comecei, particularmente em relação aos países da CPLP. Lembro que na África subsaariana, por exemplo, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau são dos países que têm maiores taxas de mortalidade materna e maiores taxas de mortalidade infantil. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Dr. Delfim Rodrigues. Dr. Francisco Pavão, faz favor. Muito obrigado. Muito bom dia. Eu, na pessoa do Sr. Presidente da Subcomissão de Saúde Global, Sr. Deputado, cumprimento a todos os deputados, e é com um enorme gosto
que aqui estou e muito agradeço o convite na minha pessoa, mas também daquilo que represento aqui, da Ordem dos Médicos e, sobretudo, de uma comunidade que as ordens profissionais dos médicos têm, que é a Comunidade Médica de Língua Portuguesa, que reúne todas as ordens e todas as associações médicas, inclusive uma associação médica de lusofalantes na Venezuela, em Macau, e também a Associação Médica de Timor-Leste. Bom, como disse, é um enorme prazer. Eu, enquanto médico especialista de saúde pública, não irei reforçar as ideias brilhantes e os indicadores de que falou aqui o Dr. Delfino Rodrigues. Eu tenho tido o grato prazer, desde que sou médico interno e especialista, de me ter cruzado com o Dr. Delfino Rodrigues nestas, perdoem-me a expressão, andanças da saúde global. Em 2018 iniciamos a organização de um fórum da saúde global e diplomacia da saúde, realizamos 2, onde tivemos sempre o cuidado de colocar o nosso Ministério da Defesa Nacional e o nosso Ministério da Defesa e o Ministério de Negócios Estrangeiros como participantes exatamente desses fóruns. E eu iniciaria por aí, porque para mim é com enorme, ou felicito e disse-o ao nosso bastonário, ao ex e ao presente bastonário, que era com enorme agrado que via a criação desta subcomissão. Exatamente porque nós em 2017 tivemos um alto comissariado para a saúde global, que teve uma ideia estratégica muito importante, mas que, na minha opinião pessoal, e tive a oportunidade de o transmitir na altura ao seu Ministro e comentar com o Dr. Delfim, de que ele teria um erro porque não englobava aquilo que era a necessidade do Ministério de Negócios Estrangeiros e da própria Assembleia da República estar também como participante desse alto comissariado. E a ideia que nós temos defendido há vários anos, e está escrita neste livro que lançamos o ano passado, a Diplomacia da Saúde e Saúde Global, e outras coisas que escrevemos a 4 mãos para o Jornal Público e o Jornal Notícias, que nos vão divertindo, também confesso, é exatamente a necessidade de que na saúde global têm de caber todos, porque senão deixa de ser a saúde global e deixa de ter o seu instrumento estratégico, que é a diplomacia da saúde. E se não for o Estado, através do seu Ministério de Negócios Estrangeiros e através da sua Assembleia da República, que é a Casa da Democracia, então há um viés daquilo que nós queremos trazer para a participação de Portugal na saúde global. Porque a saúde global não é feita de médicos, é feita de especialistas, técnicos, exatamente médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, gestores hospitalares ou administradores da saúde, mas sobretudo depois do que é o topo da hierarquia política, que são os seus deputados, e de que é sobretudo a nossa Casa das Relações Internacionais, que é o Ministério de Negócios Estrangeiros. E aí Portugal devia copiar os bons exemplos que já existem na Europa e até no mundo, mas sobretudo na Europa, que está aqui ao nosso lado, que é o caso da França, da Suécia, até da Espanha, que já teve, da própria Alemanha, que foram os gabinetes para a saúde global, sempre liderados por diplomatas experientes e assessorados então por estas equipas multidisciplinares, com médicos especialistas, com economistas da saúde, etc, etc. Portugal tem, e tem desde há vários anos, dado bons exemplos naquilo que toca à cooperação e saúde global, através das suas organizações não governamentais, dispersas na sua diversidade, desde a saúde, desde a capacitação e formação de profissionais na área da saúde, mas também noutras áreas, na área da educação, na área do desenvolvimento e que tocam, obviamente, a saúde global. No entanto, tem que haver, obviamente, um alinhamento estratégico destas ideias ou destas atividades que estas organizações fazem no terreno com aquilo que a nossa diplomacia pretende e tem como alvo, porque senão depois há um desencontro de objetivos e muitas vezes não há aquilo que também disse exatamente o Dr. Delfim, que é saber o que estamos a financiar e o que queremos financiar. Bom, eu aproveitava então, não falando dos eixos dos indicadores da saúde global, aproveitando um deles, que é o reforço do sistema de saúde através da formação de profissionais de saúde. Nós sabemos que há em todo o mundo, particularmente na Europa, um déficit enorme de profissionais de saúde, é notório, até em Portugal, e sabemos, sobretudo, que a Organização Mundial de Saúde já apontou que até 2030 vamos ter um enorme
necessidade de formação e capacitação de profissionais de saúde. Eu aqui digo profissionais de saúde porque não estou exatamente a falar de médicos, estou a falar de todos, porque todos são necessários. E são necessários desde os auxiliares de saúde, a gestores, a técnicos de diagnóstico e terapêutica, como são também os médicos e, dentro dos médicos, muitos especialistas. No caso particular dos médicos, nós devemos olhar isto com alguma atenção e algum rigor. Portugal tem a oportunidade, eu tenho dito e creio que a nossa Ordem dos Médicos está particularmente atenta ao assunto, que é posicionar-nos através dos instrumentos, obviamente, da diplomacia da saúde para a formação de médicos e também de outros profissionais. Portugal, desde há muitos anos, recebe médicos não especialistas e especialistas da CPLP, em particular dos PALOP, dos países africanos de língua oficial portuguesa, para estágios de curta e longa duração, alguns deles até para fazer a sua especialidade em Portugal, e quando falo da especialidade estamos a falar sempre de períodos acima de 4 anos, e teve de criar mecanismos para que estes profissionais depois regressassem ao seu país e não quisessem ficar em Portugal, que é sempre um dos vieses que acontece neste tipo de formação. Para isso foram feitos alguns protocolos, há o protocolo do Porto 2016 e que está espelhado em decreto-lei, que é uma inscrição na Ordem dos Médicos temporária, e há outros mecanismos de médicos que fazem o seu treino especializado ou subespecializado até, como é o caso de médicos que vêm agora de Angola ou de Moçambique e durante a pandemia Covid foi notório fazerem estágios de curta duração nos cuidados intensivos, e a verdade é que nós temos imensos profissionais de saúde que trocam experiências, seja presencialmente, seja até hoje através da telemedicina ou de chats, em concreto e em constante conversação entre colegas. Dizer-lhes também que é uma oportunidade porque muitos daqueles que são líderes na saúde nestes países passaram por Portugal. E, obviamente, isto deixa um laço único naquilo que são depois as boas relações entre o nosso país e também os países onde Portugal, obviamente, terá interesses estratégicos. Portugal tem então esta oportunidade, obviamente não só nos médicos, mas nos outros profissionais, de trazer até si, em períodos concretos e em estágios concretos, a formação destes profissionais, seja através dos seus meios públicos ou instituições públicas e instituições privadas, e tem também a oportunidade, e faço aqui um cumprimento público ao seu Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, ao Dr. Francisco André, que tenho a certeza que têm estado sempre em conversação, de que pretende, no próximo ano, para além do que está agora a pôr em negociação ou como objetivos, de mudar, porventura, alguma legislação para que seja possível a médicos e outros profissionais de saúde poderem fazer períodos também da sua formação enquanto internos, mas aos recém-especialistas, de poderem ir para estes países, contribuir com os seus conhecimentos, mas, e aqui ressalvo, também serem alvo de grandes oportunidades, porque muitos dos médicos que vão para estes países têm a oportunidade de ver tipos de patologias, trabalhar em sistemas de saúde algo diferentes e aumentarem a sua capacidade formativa e de experiência profissional. Eu não me quero alongar no tempo, mas fazer estas ressalvas e dizer também o seguinte: nós e Portugal tem que olhar, e espero que a subcomissão também o sirva, para ações concretas no que diz respeito à cooperação com, então, os PALOP. Transitou, desde há cerca de alguns meses largos, da Direção-Geral de Saúde para a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, aquilo que são as relações internacionais e, em concreto, a Divisão de Cooperação em Saúde da Direção-Geral de Saúde para o Ministério, como disse, e neste momento ainda, pelo que sabemos, está vazia de poderes, ou pelo menos de liderança, essa divisão. Era necessário, até para haver uma boa articulação entre o Ministério e dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, sobretudo, e do que está a ser feito, exatamente, com o Ministério da Saúde, e, sobretudo, porque há imensas atividades avulso entre hospitais, entre departamentos hospitalares,
com muitos países e com muitos hospitais nos PALOP, e muitas das coisas não são bem definidas ou não são totalmente concretizáveis ou demoram porque há o visto, porque depois é a relação, porque depois o médico demorou, e se houvesse essa capacidade burocrática e administrativa através desse Departamento da Cooperação em Saúde, eu estou em crer que as coisas seriam mais ágeis e pelo menos ficavam escritas e sabia-se melhor aquilo que Portugal muito tem contribuído e tem feito. Uma última nota, exatamente para dentro da saúde global chamar aquilo que é um instrumento da diplomacia da saúde, que é um instrumento importante e que tem diversas faces e múltipla capacidade de negociação, mas aproveitar o que disse o Sr. Presidente da Subcomissão, do potencial ou daquilo que irão concretizar este ano sobre uma conferência dentro da diplomacia ou dentro da vacinação. O Portugal foi um enorme exemplo no que a vacinação teve em concreto na Covid-19, mas sobretudo do seu instrumento de diplomacia das vacinas com os PALOP. Portugal cedeu mais de 5% da sua capacidade de vacinas Covid-19 para estes países, com um reforço que foi dito publicamente com o seu Primeiro-Ministro na conferência da CPLP em Luanda, em 2021, e que foi alvo de aplauso por todos os outros seus Primeiros Ministros e Presidentes da República que estavam presentes, com mais 3 milhões de vacinas, e Portugal, através deste eixo da diplomacia das vacinas, abriu outras portas para trabalhar outras áreas de cooperação em concreto e até, porventura, reforçar outro tipo de processo vacinal que estes países necessitam para também reforçar os seus sistemas de saúde. Dizer-lhes aqui também, não deixar de registar que o nosso Ministério da Defesa Nacional, através da sua divisão da saúde, também tem um instrumento importante e tem feito ações importantes para a cooperação em saúde e, sobretudo, no eixo da saúde global. E fico ao dispor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Francisco Pavão. Muito obrigado também ao Dr. Delfim Rodrigues por aquilo que já partilharam connosco. Nós agora íamos iniciar a ronda pelos partidos políticos. Vamos começar pelo Partido Socialista. Sra. Deputada Lúcia Arujo e Silva, 3 minutos para colocar a questão. Depois, a seguir, pedia, em relação a cada uma das perguntas, que imediatamente a seguir pudessem dar resposta a cada um dos seus deputados. A última ronda é que será em conjunto. Sra. Deputada, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado. Ora, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e permitam-me que cumprimente o Dr. Delfim Rodrigues e o Dr. Francisco Pavão, coordenadores do livro Diplomacia e Saúde Global, com uma citação de Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. A obra nasce pela vontade e contributo de personalidades sensíveis e conhecedoras de um tema que deverá estar na nossa agenda política, como é a saúde global. E as inquietações que vivemos nos momentos de crise devem servir para refletirmos, para procurarmos soluções de encontro ao desafio global de uma só saúde, decorrente dos tempos com os quais fomos e somos confrontados. Após uma crise como a que o mundo viveu recentemente, na sequência da Covid-19, o mundo não fica nem pode ficar igual. As políticas públicas têm de assentar nos reptos e reflexões sobre a globalização e governação mundial, na nova época da saúde global e nos direitos humanos, que se consubstanciam no primeiro passo para uma globalização mais estável, mais justa e mais igual. E na sequência da da evolução do coronavírus SARS-CoV-2, a Organização Mundial de Saúde declarou em março de 2020 que o vírus Covid-19 nos conduzia a uma pandemia global. E em abril do mesmo ano contávamos mais de 1 milhão de casos identificados e mais de 50 mil mortes. Perante este cenário, a resposta só poderia ser global, não só na área da saúde, mas também na economia e na sociedade. E tal como afirma o autor do prefácio do livro, o Sr. Professor Augusto Santos Silva, Estados, instituições e organizações de um lado e a comunidade científica mundial do outro estiveram inteiramente empenhados em desenvolver uma vacina para o vírus. E em janeiro de 2021 foi validada a primeira vacina e um mês depois foi possível integrá-la nos esquemas de vacinação nacionais, sendo que a União Europeia esteve entre as primeiras entidades a iniciar o processo de vacinação massiva.
Portugal conduziu o processo de vacinação da sua população praticamente universal. A crise sanitária internacional que vivemos pôs em evidência as graves assimetrias existentes no mundo ao nível social e económico e deixou um alerta para a importância estratégica das questões da saúde em termos globais. O modelo tradicional de relações entre os Estados foi posto em causa, ficando evidente que a estabilidade global requer a ação conjunta, bem como a importância da partilha, da colaboração multilateral, da cooperação e da solidariedade, tal como refere o professor Adalberto Campos Fernandes. Uma nova era da saúde global implica uma concertação estratégica nos domínios da política internacional, da ciência e da inovação, considerando ainda a transição demográfica e epidemiológica. E ainda no quadro da saúde global não podemos ficar indiferentes às ameaças e problemas da mesma e para os quais devemos procurar resposta através da ação solidária. Também ouvindo o Sr. Dr. Francisco Pavão, registramos com agrado os contributos, porque estamos com agrado, registramos, melhor dizendo, o problema que é a falta de recursos humanos na área da saúde, não só em Portugal como a nível mundial, mas registramos com agrado os contributos que nos deixam para que possamos continuar o trabalho no âmbito da diplomacia da saúde, nomeadamente com os países PALOPs, que é bastante relevante. E para terminar, eu deixo-me a pergunta que eu deixo nesta primeira ronda aquilo que eu vos peço é uma mensagem final e simples que nos queiram deixar para consolidar todas as áreas da saúde, cuja multidisciplinaridade é uma evidência na saúde global e que nos deve convocar a todos. E muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Uso agora da palavra, podendo responder, Dr. Delfim Rodrigues, Dr. Francisco Pavão. Para muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Lucília Silva. Eu costumo dizer que os que aqui estamos somos filhos dos sobreviventes das pandemias anteriores. Não é? Somos filhos dos sobreviventes, sem querer fazer história. A primeira pandemia que há registro, 435 anos antes de Cristo, Baixo Egito, rapidamente transitou para Atenas, para o Peloponeso, dizimou o exército ateniense e é quando Esparta avança sobre Atenas. O que é que isto nos leva a ter em consideração? É que normalmente, estamos a falar de saúde global, normalmente os países, os vários governos, olham para a saúde como uma política setorial. E, de facto, o que a pandemia nos ensinou é que a saúde é uma política central. Porque se falha a saúde, sobram todas as outras funções do Estado, particularmente as soberania, nomeadamente as funções diplomáticas, a função das finanças, a função, em alguns casos, como eu citei, até a própria função de defesa e de soberania nacional. Portanto, apenas como comentário à sua questão muito pertinente, é que devemos olhar para a saúde como uma política central, não como uma política setorial e, de facto, e como soe dizer-se, ter a saúde em todas as outras políticas. Na habitação, que hoje está, de facto, está muito em evidência, seja na habitação, seja na segurança social. Eu até costumo dizer que em 1989 nós vivíamos um período de alvorada demográfica. Hoje vivemos um período de crepúsculo demográfico. E tal como na altura desenhámos, eu digo desenhámos humildemente, porque eu também participei, um programa de saúde materno-infantil, e eu já tenho falado com sucessivos ministros, nomeadamente com o atual, com o Dr. Pissarro, com o anterior, o professor Adalberto Campos Fernandes, que urge colocar em marcha um plano de saúde para os mais idosos. Nós andamos a prestar serviço aos mais idosos, particularmente o Sr. Deputado do Partido Comunista, que é da minha aldeia, e eu vou lá muitas vezes e vejo aquela população idosa, inclusive de familiares meus. Tivemos agora o caso de Serpa também. São pessoas votadas ali ao abandono. O que vale àquela gente é o sentido de solidariedade
e o sentido de vizinhança que, felizmente, as nossas freguesias rurais ainda têm, como quem diz, cada um auxilia o outro. Não é? Por conseguinte, porventura não está muito enquadrado no tema, mas está também. A questão dos idosos é uma questão, não é para eu ser idoso, quer dizer, eu sou idoso do ponto de vista taxonómico, do ponto de vista da classificação, porque tenho mais de 65 anos. Mas é uma questão que eu achava também aqui à submissão de saúde, não só, digamos, no exercício das vossas funções na subcomissão, mas em termos, digamos, do vosso mandato popular, em termos mais genéricos, como deputados desta Casa Soberana e Mãe da Democracia. Muito obrigado. Dr. Francisco Pavão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, até pelo preâmbulo que fez da pergunta, nós, a Covid-19, como pandemia recente, permitiu-nos e deve-nos permitir retirar imensas ilações, sejam internas, sejam externas. E a pandemia, sobretudo o seu início para a Europa, está cheia de factos e de casos que devem ser estudados e que têm sido estudados tanto no domínio das relações internacionais como no domínio da saúde. No domínio das relações internacionais foi muito interessante ver a disputa pelos materiais, o posicionamento de alguns países, até com os outros países europeus. Bom, mas eu não sou especialista em relações internacionais e não irei entrar por aí. Mas a ilação que nos permite é exatamente perceber que os países se devem preparar, não só tecnicamente, como é a resposta às epidemias e às pandemias, ou até às endemias, e Portugal, creio que tecnicamente demonstrou, através do seu sistema de saúde, serviços nacional, privados, mas sobretudo pela sua saúde pública, permitam-me aqui defender a minha especialidade, que é uma especialidade pouco falada, talvez um parente pobre da medicina, mas que é, na Europa, Portugal, onde se formam bastante e em concreto profissionais de saúde pública orientados naquilo que é o seu trabalho no terreno, mas com uma visão estratégica que é, e aquilo que demonstrou, saber atuar nos momentos de crise. E aí creio que estamos bem, não obstante a necessidade de internamente e nos plano internacional, como Portugal tem participado e bem, seja na Organização Mundial de Saúde, seja noutros fóruns, a preparação para aquilo que é preparação, resposta e defesa às epidemias ou crises sanitárias. Bom, as outras ilações que temos que tirar, e eu volto aqui em concreto, não falando em indicadores ou novamente eixos estratégicos da saúde, porque dentro da saúde global cabem muitas coisas. Podíamos falar e teríamos aqui todo o dia para falar nos diferentes eixos estratégicos da saúde global, mas reforçar a ideia, e eu creio que esta comissão, ou subcomissão em particular, poderá vir a tornar-se ou reforçar, que é a preparação que Portugal precisa exatamente de ter um gabinete de saúde global. Mas um gabinete, mais uma vez o digo, que esteja preparado e que tenha um alinhamento estratégico, que é o nosso Ministério de Negócios Estrangeiros. Se calhar é muito estranho às vezes ouvir um médico não a defender o seu Ministério da Defesa, da Saúde, que era o que eu aqui devia fazer, mas, perdoem-me, eu acho que nós, exatamente para nos posicionarmos, para termos um papel relevante na saúde global, temos de contar com aqueles que o fazem desde cedo, que são experientes no caso e que têm a sua vida profissional dedicada ao caso, que é a diplomacia. E o nosso Ministério de Negócios Estrangeiros, daquilo que eu vejo da Europa, ou pelo menos do que é a carreira dos diplomatas portugueses, é exatamente aquilo que nós fazemos na saúde, que é formação específica, especializada, altamente treinados, e são eles que são a voz e o rosto do nosso Estado e nação além fronteiras. Ou seja, se não são eles que também são preparados para defender os temas da saúde, creio que alguma coisa não estaria no caminho certo. Uma última nota a dizer-lhe, neste caso da concertação, onde devemos dirigir, o Instituto Diplomático tem tido muito boa relação e grande abertura com a Ordem dos Médicos e até com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e com todos os outros que a procuram. E aqui uma nota ao Sr. Embaixador José Freitas Ferraz, exatamente porque eu tive a oportunidade, e a Ordem dos Médicos teve a oportunidade com o Dr. Miguel Guimarães e agora até com o Sr. Bastonário Carlos Cortes, de
participar naquilo que é a formação dos adidos diplomáticos e até dos próprios embaixadores e outro pessoal da carreira diplomática a nível mundial, a convite do Instituto Diplomático. E isto sim é exatamente concertarmos, alinharmos as estratégias, porque eles querem ouvir os especialistas, mas sobretudo nós também estamos cientes de que devem ser eles a ter as ferramentas e a ter o conteúdo para o poder divulgar e para poder, no momento certo, participar das ações da saúde global a nível internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vamos agora dar a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Lina Lopes. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer ao Dr. Delfim Rodrigues e ao Dr. Francisco Pavão a excelente exposição. É para mim um gosto ouvir estes temas. Também eu fiz uma formação, uma pós-graduação em saúde pública há muitos anos, na Escola Nacional de Saúde Pública, já foram muitos anos, e é um gosto estar neste momento nesta subcomissão de saúde global. Nós sabemos que as Nações Unidas e as agências de cooperação de países envolvidos e de alguns países emergentes e de filantropia internacional têm colocado a saúde como prioridade na agenda da cooperação internacional e dos programas de ajuda para o desenvolvimento. Este processo chama-se Diplomacia Global de Saúde, ou seja, o conjunto de negociações envolvido em diversos níveis que delineia e coordena o ambiente das políticas globais em saúde e que idealmente produz melhores resultados para a saúde da população de cada país envolvido. Eu dou esta introdução porque eu tive o prazer de estar em outubro de 2022 em Berlim, no WHO Summit, e fui uma das 4 pessoas que fez perguntas ao Dr. Tedros. E, por acaso, foi sobre os países africanos, sobre as mulheres e sobre o problema da saúde das mulheres. Isto porquê? Porque eu faço parte do Fórum Internacional aos Direitos Sexuais e Reprodutivos. É uma organização do qual eu fui eleita, pertenço ao membro executivo, e esta área é uma área que se começou efetivamente a falar. E nós fomos pioneiros por aquilo que eu percebi em Portugal. Nós criámos um alto comissariado para a saúde global em 2017, no quase que prevendo o que ia acontecer no nível da pandemia de 2020, mas para aquilo que eu 2019, mas para aquilo que eu percebi, está parado. É isso que eu queria saber, se este alto comissariado, que foi uma ideia excelente, porque não era só para a Europa, mas também para os países da CPLP, algo que Portugal tem e que não pode perder, são os nossos países africanos. Eu queria saber de que forma é que esta subcomissão e o Parlamento vos poderá ajudar, visto que me deu a sensação que há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Porque, tal como nós falámos e disseram há pouco, é extremamente importante, e vi por este livro, que eu estive a ler alguns passos, vi por este livro, que a diplomacia, sem saúde não há diplomacia, sem diplomacia também não há saúde. E de que forma é que, há pouco falaram apenas de 2 ministérios, porque não também o Ministério da Economia? Se é a Economia, e nós vimos, porque não o Ministério da Economia? E Portugal, na altura do Covid-19, acho que deu um exemplo também ao mundo. E quando disse há pouco, porque ninguém sabia o que fazer, deu um exemplo. E acho que nós temos que nos valorizar com aquilo que é feito. Tivemos erros, mas todos erraram. E nós ajudamos os nossos países que precisam de nós, como nós também precisamos deles. E a minha pergunta é, sobre o Alto Comissariado, algo que foi feito, pensado, o que é que nós podemos fazer, o que é que se pode fazer, onde é que está aqui o travão que não deixa evoluir? Depois, de que forma a formação, também falámos aqui sobre a formação. Como é que podemos fazer esta formação? A Escola Nacional de Saúde Pública, pelo aquilo que percebi, tem uma disciplina que eu estive a ver ontem sobre saúde global, mas não tem uma disciplina sobre diplomacia e saúde global, como tem, por exemplo, o Brasil, está muito avançado nesta área. Tem vários artigos escritos nesta área. Por que não imitar, por que não fazer e por que não a Escola Nacional de Saúde Pública fazer também nas suas especializações uma cadeira sobre diplomacia e saúde global, porque é efetivamente a escola que forma nesta área de saúde pública. A segunda pergunta, e por fim, eu tinha aqui uma outra que era, só para acabar,
que a diplomacia de saúde global une as disciplinas de saúde pública, relações internacionais, gestão, legislação, economia e que, no fundo, faz todas estas negociações. Para terminar mesmo, deixava estas 3 perguntas, porque não fazer uma pós-graduação nesta área, com os vários ministérios, o que aconteceu ao Alto Comissariado e de que forma é que nós podemos trabalhar com a CPLP neste assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Dr. Delfim Rodrigues, Dr. Francisco Pavão, como entenderem. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes. Eu achei interessante a questão do Ministério da Economia. Sabe que eu tive... Aliás, esse senhor vai estar connosco em setembro, que é o ex-ministro Tempurão Silva, que foi ministro do Brasil, ministro da Saúde do Brasil. E eu lembro que, na altura, todas as questões de investimento da saúde, particularmente equipamentos pesados, ressonâncias, ciclotrões, etc., passava tudo pelo Ministério da Economia. Lembro-me que, na altura, lançaram um concurso, eu, na altura, estava com a Organização Mundial de Saúde no Brasil, lançaram um concurso para a instalação, salvo erro, de 110 ressonâncias magnéticas no Brasil. E o que colocaram no caderno de encargos é que, para além do fornecedor, naturalmente, ter que fornecer as 110 ressonâncias, mas tinha que instalar uma fábrica no Brasil para o fazer. O que me pareceu uma decisão, digamos, de suprema inteligência. A questão da formação, também deixarei mais aqui para o meu colega Francisco Pavão. O que é que se passa com a formação? Há muitos hospitais que têm acordos de colaboração na área da formação com os PALOPs, não? Que os seus deputados do Distrito de Braga sabem que o Hospital de Guimarães foi pioneiro nessa matéria, não é? Nós temos permanentemente médicos e enfermeiros, particularmente na República da Guiné-Bissau, e frequentemente recebemos médicos e enfermeiros da Guiné-Bissau também no nosso hospital. Eu digo o nosso, porque apesar de tudo continua a ser o meu hospital-mãe, o Hospital de Guimarães, precisamente para terem essa formação. Agora, do Alto Comissariado, depois também deixarei aqui para o Dr. Francisco Pavão, falta aqui alguma coordenação, falta aqui, digamos, alguma liderança efetiva no meio de tudo isto. Retomando aquilo que disse inicialmente, às vezes somos nós a fazer a avaliação das necessidades e o que nós avaliamos não é exatamente aquilo que essas populações necessitam. Só para terminar, eu estava aqui até a consultar um artigo, e que tive também a estudar ontem à noite, 40% das mulheres em África, na África subsaariana, não têm assistência do parto. Assistência, 40%, não é? Onde está incluída a República da Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, não é? E outros países que não sendo expressão portuguesa, mas estão igualmente incluídos, nomeadamente a Tanzânia. Sabem qual é o rendimento médio de um cidadão da Tanzânia? É €1,86 por dia. E sabem quanto é que paga de impostos sobre esse €1,86? 30%. Muita da pobreza da África, não venho agora a discutir isto, muita da pobreza da África tem a ver com a elevada África subsaariana. De uma forma irónica, é a zona do mundo de mais elevada carga fiscal. E para quê? Para pagar os empréstimos que os países mais ricos lhes fazem. É essa a lógica. E, por conseguinte, é também esta um pouco, a lógica da pobreza nesses países. Foi há pouco tempo, foi um comentário que eu acompanhei, gostei muito. Eu li daquelas populações ali na transição do Brasil, da Amazónia, do estado do Amazonas para a Colômbia, etc. Tinham que andar de barco, navegar durante 8 horas, não é? E perdiam quase um mês de salário para ir ao médico mais perto. 8 horas de barco e perdiam quase um mês de salário. Quando a questão da falta de assistência, já agora retomando às mulheres, porque é que... quais são as principais causas de morte materna? A hipertensão, pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é a hipertensão. E sabem como é que se trata isto?
Como é que se trata isto em países que realmente já avançaram neste sentido? Com sulfato de magnésio. Sabem qual é o preço de 1 kg de sulfato de magnésio? À venda aí nas farmácias, qualquer um pode ir lá comprar. 7 euros. É o preço de 1 kg de sulfato de magnésio e com que se trata, em termos, o Pavão saberá, o Dr. Pavão saberá melhor que eu, é a forma como se trata a pré-eclâmpsia, a hipertensão da gravidez, não é? Nos países que assumiram isto. Não estamos a falar de tratamentos tratamentos oncológicos que nos custam 1 milhão de euros às vezes por doentes, não é? Hemorragias graves, principalmente no pós-parto. E isto tem a ver, de facto, com estender a assistência a todas as mulheres, não é? Infecções normalmente depois do parto. Infecções depois do parto tem muito a ver também com as questões de higiene, as questões de saúde ambiental, tem a ver também com a questão que falei da água potável. Complicações no parto. As complicações no parto, tanto quanto eu sei, não representam mais que 4% da totalidade dos partos gerados, não é? E depois abortos inseguros. Abortos. São estas as causas de morte principais. Aliás, estou a citar um relatório da OPAS. A OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a Organização da Organização Mundial de Saúde para a Latinoamérica. Portanto, às vezes as soluções de tão simples que parecem até me assustam. De tão simples que parecem até me assustam, porque se calhar leva-me a concluir que são mais complicadas. Mas, de facto, são soluções simples. Falta aqui, inevitavelmente, uma maior capacidade de liderança, uma maior capacidade de integração, não é? Porque nós formamos médicos de saúde pública para a República da Guiné-Bissau. Os nossos médicos de Guimarães, particularmente pediatria, obstetrícia, deslocam-se com regularidade. Mas depois há pessoas a pensarem em hemodiálise na República da Guiné-Bissau, que quer dizer que praticamente não têm insuficientes renais. Ou a pensar em tratar, digamos, doenças oncológicas em Cabo Verde, não é? Que é dos países, digamos, mais desenvolvidos, apesar de tudo, neste domínio, quando as pessoas precisam de outras coisas. Basicamente. Muito obrigado, Sra. Deputada Lina Lopes, e o que coloca é pertinente. E eu irei tentar condensar aquilo de que perguntou. E, de facto, obviamente, que dentro da saúde global ou dentro da saúde em todas as políticas cabem vários ministérios. E eu não o referi aqui por falta de oportunidade, mas até nisso Portugal tem demonstrado provas, através da sua AICEP, através do Health Cluster Portugal e através de outras agências públicas que Portugal tem, numa capacidade de instrumentar oportunidades de negócios, seja com o seu com o seu Serviço Nacional de Saúde ou o sistema em si, diversificando aquilo que Portugal tem. Aliás, é público, ainda agora Portugal fez uma visita de alto nível de Estado com o seu Ministro da Saúde ao Egito, onde esteve a indústria farmacêutica, hospitais privados, hospitais públicos, exatamente na promoção daquilo que é o cluster português da saúde a nível internacional. E Portugal aí tem várias oportunidades e, em concreto, nos países africanos de língua portuguesa, pontuando aqui de que, na matéria de negócio na saúde, devemos também não olhar só para o nosso eixo estratégico lusófono, mas abrir horizontes, porque a África é grande, tem muitos países e tem muita população, e Portugal tem oportunidade em concreto, nesse aspecto económico, de se potenciar. Por outro lado, no que toca ao Alto Comissariado, é verdade, o Alto Comissário nomeado foi o Dr. José Martins Nunes, pessoa sebejamente conhecida, com matéria na área da saúde e que fez um papel importante nos meses em que esteve a liderar este Alto Comissariado, sobretudo de reunir e ouvir aquilo que é a diversidade na área da saúde. Portugal, como também é conhecido ou sabido, na área da formação pré-graduada e mesmo pós-graduada e científica, tem várias instituições, desde a Escola Nacional de Saúde Pública, sobretudo na Administração e Gestão em Saúde, naquilo que é o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e que na área científica, com os países africanos de língua portuguesa, é também
um bom exemplo. Tem o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, sobretudo na formação de epidemiologia e da saúde global em concreto. Não esquecer que estas 3 escolas se juntaram para fazer um doutoramento em saúde global a nível internacional. Dizer também que depois temos outras instituições privadas, mas também públicas, das faculdades de medicina, que já olham para o vetor e setor da saúde global e até da diplomacia da saúde, e depois as nossas ordens profissionais. Aqui dar-vos o exemplo de que a Ordem dos Médicos está a preparar agora para o 2º semestre um curso para médicos exatamente na área da diplomacia e negociação em saúde, e que desde já convido, na pessoa do seu Presidente, obviamente, a participarem neste curso, que irá ter formação específica, 2 módulos e seminários, mas em tempo certo iremos enviar esse convite para que o Sr. Presidente e os seus deputados possam ser ouvidos e dar-nos também muito da sua experiência. Mas é verdade, podemos melhorar aquilo que é a formação da diplomacia da saúde e da saúde global, sem dúvida, e creio que também as escolas médicas e estas instituições que aqui referi estão a dar passos nisso. O IHMT, por exemplo, tem muita articulação com aquilo que é a Fiocruz, no Brasil, e que, através do seu professor Paulo Busso, tem uma cátedra na diplomacia da saúde e saúde global. Por fim, dizer-lhe também que nós, na área da cooperação em saúde, em particular, o Instituto Camões é quem coordena o financiamento e as escolhas daquilo que é a atividade e das organizações não governamentais, sobretudo no eixo lusófono. O Alto Comissariado foi uma enorme oportunidade, sem dúvida, ainda teve a oportunidade de ouvir muito o que é o cluster da participação da saúde internacional de Portugal. Claro que depois cada um, e perdoem-me mais uma vez a expressão, puxa a brasa à sua sardinha. Uns gostam mais da saúde materna, outros gostam mais da área pediátrica, outros gostam mais da neurocirurgia, os outros acham que é mais pela capacitação de profissionais na gestão, outros por aqui, outros por ali. O que falta, agora, sem dúvida, não havendo a oportunidade do Alto Comissariado estar em funções desde 2018, é exatamente essa coordenação. E, mais uma vez, aqui chama a atenção a esta subcomissão de que existem, em termos legislativos e do que é a orgânica do Ministério da Saúde, uma divisão para a cooperação em saúde que poderá, porventura, com técnicos especializados, organizar, colocar no papel o que está a ser feito e ajudar a que esta comissão e que o nosso Ministério de Negócios Estrangeiros possa, obviamente, intervir melhor e saber o que muito Portugal faz fora e que recebe cá dentro, que é uma mensagem que aqui não queria deixar de ter a oportunidade de passar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Doutor. Vamos agora da palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Dr. Delfim Rodrigues, o Dr. Francisco Pavão, agradecer, de certa forma, o enquadramento que já aqui nos deram e os esclarecimentos que também nos foram aqui prestando às questões que foram colocadas. Bem, daquilo que são as relações internacionais, o conceito, no fundo, de relações internacionais e o conceito de saúde resulta, na verdade, esta nova abordagem que é a diplomacia para a saúde global, no fundo. Não está desligada esta diplomacia para a saúde global também da perspectiva da globalização, que, se bem nos recordamos, se calhar foi talvez durante a Guerra do Golfo que mais começou a ouvir falar da globalização, ou seja, o assistir em direto em todo o mundo a uma guerra ao vivo, começou-se então a até falar mais da globalização, querendo-se ver que era possível ter o anterior conceito, a aldeia global. Enfim, nós estamos de facto confrontados com uma abordagem de que é possível, através de um conjunto de negociações, aos mais diversos níveis, áreas e setores, definir e gerir aquilo que são as políticas de saúde a nível internacional. A verdade é que nós estamos confrontados com desigualdades brutais entre países, os países mais pobres, os países mais ricos, e mesmo dentro dos países, entre a população mais pobre e a população que mais condições económicas tem. Quando a saúde
até definida e defendida pela Organização Mundial de Saúde, a saúde como um direito humano universal e um bem público. E é desde logo por aqui que me preocupa. Hoje, cada vez mais vivemos num mundo internacional, e mesmo no nosso país, claro, não vivemos isolados nem numa bolha, numa competição brutal. Ela existe a todos os níveis e cada vez mais a saúde não é vista como um bem público, mas como um bem negociável e transacionável. E é isto que nos preocupa, porque daquilo que conseguimos perceber, cada vez mais se centram as políticas não na saúde, e até temos aqui um médico de saúde pública, mas centradas na doença. E nesse sentido, aquilo que nos preocupa tem a ver com as relações de dominação que continuam a ser muito claras, que têm a ver, que muitas das vezes disfarçadas de mutuamente vantajosas. A verdade é que assistimos a cada vez mais supremacia de alguns países sobre outros e, neste momento, o elemento de saúde é de facto decisivo. Quero, de facto, abordar, para terminar, que esta análise seja feita do ponto de vista dos recursos humanos. Temos que olhar para aquilo que são as dinâmicas populacionais, com as migrações, com os conflitos internacionais que existem. As determinantes em saúde são diferentes, os riscos e condições de saúde são diferentes. Nós olhamos para o norte da Europa e o norte da Europa preocupa-se com os problemas respiratórios. Nós aqui em Portugal preocupamos, no sul da Europa, preocupamos com os problemas gastrointestinais. E, portanto, são condições diferentes. São desafios completamente diferentes. E esta questão dos recursos humanos é um problema muito complexo, porque de facto o mercado globalizou-se a este nível. Nós temos os nossos profissionais a ir para fora, também, veja-se bem, ainda ontem se discutiu aquilo que era o mais natural, que é que nós também podemos receber profissionais de fora, falávamos de médicos cubanos, e houve aqui Del Rey que os nossos profissionais vão, os médicos para a Alemanha, para o Reino Unido, os enfermeiros para o Reino Unido e até para o Médio Oriente, e aqui Del Rey não podemos receber com a carência que temos profissionais. Portanto, também este mercado de profissionais também está globalizado. E depois esta questão dos recursos humanos, dizer o seguinte, que é aquilo que é o foco central e que parece que nós perdemos. Está completamente... a política não vai nesse sentido, ou seja, nós tivemos e temos dos melhores indicadores de saúde. Os nossos indicadores de saúde estão-se a agravar, aumenta a mortalidade, faltam-nos médicos nas urgências, encerramentos de urgências, estas dificuldades todas. Tivemos o problema que tivemos com a pandemia, não aprendemos com a pandemia em termos de saúde pública. Parece que precisamos ter mais uma infecção que houve aqui há uns tempos já não me recordo qual era... agora esqueci-me o contágio que houve em Vila Franca, recordo-me lá, sou doutor... Não. Legionela. Da legionela, para podermos novamente despertar, só perante situações, somos reativos. Ou seja, temos muita degradação em termos daquilo que são os nossos resultados em saúde. Mas temos mais profissionais de saúde. Nunca tivemos tantos profissionais de saúde como temos agora. Nunca tivemos tanto orçamento como temos agora. E isto é preocupante. E, nesse sentido, só esta questão tem a ver também com a cooperação internacional, nomeadamente com a CPLP. Nós temos 8 países, 4 continentes, formação tem que ser distinta, a promoção de políticas de saúde que têm que ser distintas em função das suas realidades, o desenvolvimento profissional e científico desses profissionais que têm que ser... Como é que nós não temos uma colaboração mais estreita com o desenvolvimento desses profissionais? Até mesmo nos estudos de epidemiológica e de vigilância, o acesso à tecnologia, bem, enfim, tudo isto, até falamos a nível internacional, mas porque é que nós não direcionamos, pelo menos para estes, com quem temos relações mais facilitadas? E, portanto, neste sentido, deixar esta pergunta que é, quais são os problemas de saúde global do século XXI, na verdade? Com todo este cenário que nós temos, interno, nas relações internacionais, os novos desafios, os problemas acumulados do passado, os novos problemas, as alterações climáticas, tudo isto, como é que
nós achamos que isto se resolve se nós internamente, muitas das vezes, vamos precisamente abandonando o caminho que estávamos a seguir do SNS, valorizar os seus profissionais, valorizar o SNS para entrar no contexto do negócio da doença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor para responder. Dr. Delfim Rodrigues, Dr. Francisco Pavão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. As questões que coloca, obviamente, são pertinentes. Não tenho respostas imediatas para todas elas, porque se calhar nenhum de nós estaria aqui presente neste momento se tivéssemos a resposta. Agora, qual é o travejamento das preocupações que expressou e que naturalmente eu partilho? A questão principal em saúde, a primeira questão é, como em qualquer serviço, haver acesso. Se eu não tenho acesso, não tenho serviço, não é? Eu vim ontem, tive que ir jantar a um restaurante, se não tivesse acesso ao restaurante, escusavam de ter lá restaurante. Portanto, a primeira questão é o acesso. A segunda questão é como é que se realiza esse acesso. Tem que ser com segurança e qualidade. A terceira variável é a questão da equidade, mas se quiser, incluindo na equidade também a questão financeira dos recursos, sejam humanos, sejam financeiros, sejam tecnológicos. Vamos lá ver, somos todos nós, são os portugueses que pagam a saúde em Portugal, não é? Por conseguinte, politicamente, o poder político naturalmente determina como é que se paga, ou por impostos, ou como outros países, com o pagamento, seja o que seja, mas os regimes democráticos, os Estados de Direito, decidem isso. A questão é que há iniquidades no acesso, há iniquidades na segurança e na qualidade, e há também iniquidades naquilo que devia ser a equidade. Eu não fujo do tema. Por exemplo, em Portugal, infarto agudo do miocárdio, não é? O Norte tem taxas de mortalidade mais elevadas que Lisboa e Val do Tejo. Bom, será que os nossos cardiologistas de Vila Real, de Bragança, de Viana do Castelo, de Guimarães, não estarão ao nível dos cardiologistas aqui de Lisboa e Val do Tejo? Ou do Porto, São João, Santo António? Não é? De facto, as questões da pobreza e da variação do rendimento ao longo do território, e a distância também, não é? vai reproduzindo estas iniquidades. Depois também é como diz, qual é a nossa prioridade? Eu gosto muito de um brasileiro, um colega meu, que diz assim, cara, prioridade não tem essa, não é? Você tem que saber qual. Agora, se você, as minhas prioridades, você não sabe o que é prioridades. Prioridade não tem esse, não tem plural, tem que traçar a sua prioridade. Os brasileiros, de facto, a língua, eu gosto muito da expressão da língua portuguesa em qualquer parte do mundo, particularmente no Brasil. E, de facto, nós damos mais prioridade à doença do que damos à saúde. Nós somos um Serviço Nacional de Doença, não somos um Serviço Nacional de Saúde. Eu ainda lia, no início do mês de maio, o Economist, e então falava sobre o Serviço Nacional de Saúde britânico, e o título em inglês do Economist era How to Fix It. Como é que a gente amanha, não é? Como é que a gente corrige aquilo? 11% da população inglesa está em lista de espera, são 7 milhões. Eles são sensivelmente 68 milhões. Tem 11% das pessoas em lista de espera. Mas são o país, isto sem querer fazer comparações, mas podemos com o nosso Serviço Nacional de Saúde, são países da OCDE com menores indicadores de qualidade, por exemplo, no tratamento da doença oncológica. E são os que gastam, depois dos Estados Unidos, são os que gastam mais dinheiro na saúde, no tratamento, quer dizer, na saúde hospitalar, no tratamento da doença. Há 20 anos atrás, eu estou de novo a citar de cor o artigo do Economist, dedicavam 11% à saúde pública, agora dedicam 5%. Foi tudo para os hospitais, tudo para o tratamento da doença e ainda assim não foram custos efetivos. Nigel Lawson
costumava apelidar o Serviço Nacional de Saúde inglês, agora tirem as eleições que entenderem, como a state religion, uma religião. É a nossa religião de Estado. É a nossa religião de Estado. Por conseguinte, quando transformamos um serviço de saúde numa religião de Estado, reúnem-se condições para que as coisas às vezes não corram bem. Não quero adiantar mais. Obrigado. Dr. Francisco Pavão. Muito obrigado. Sr. Deputado João Dias, obrigado. E, de facto, eu aproveito e pego no que disse o Sr. Dr. Delfim Rodrigues do acesso universal à saúde, que é um tema horizontal da saúde global. E o acesso universal à saúde pode ser visto de forma micro, a cada Estado, por cada região, a região europeia, e depois pelaquela divisão que se faz da saúde internacional, norte global, sul global. E a verdade é que, em termos de saúde, dos seus indicadores e dos seus determinantes e daquilo que é a carga de doença ou de mortalidade, são totalmente diferentes. Não obstante o shift epidemiológico, ou seja, a transição epidemiológica que já acontece no sul global da carga das doenças crónicas. Não, em todo o caso, as doenças infectocontagiosas e outras são o que têm maior ou promovem maior morbilidade e mortalidade no sul global, ao contrário da carga de doença crónica no norte global e até, por exemplo, do envelhecimento da população, algo que o sul global ainda não se depara. E neste contexto da saúde global, temos imensas formas de olhar aquilo que é o acesso universal à saúde. Mas, e o Dr. Delfim deu aqui o caso concreto do Reino Unido e da Inglaterra, e teríamos muitas outras formas também de olhar se verificássemos o caso de Portugal ou aqui dos nossos vizinhos em Espanha, que é totalmente diferente daquele que há na Guiné-Bissau, ou Angola, ou Moçambique, e dentro destes países também. Dentro do eixo lusófono, a verdade é que cada país tem as suas circunstâncias e as suas necessidades. E Portugal também deve olhar nesse eixo estratégico de forma diferente. Claro que neste sentido, também para a cooperação em Portugal, há obviamente o sentido e estratégia de oportunidade geopolítica e geoestratégica, mas isso seriam outros 500, dado até aquilo que iniciou a sua pergunta, que era a introdução da saúde no contexto das relações internacionais. E a verdade é que tem havido um aproveitamento estratégico das relações internacionais, aproveitando o setor da saúde, porque se percebeu que era uma forma de os países tirarem vantagem daquilo que eram os seus interesses em cada outro do país beneficiário, não é? Um caso paradigmático disso é, mais uma vez, a diplomacia das vacinas. Não nos esqueçamos que isso está muito bem retratado na literatura científica e há artigos super interessantes sobre a vantagem que os países tiraram no contexto da diplomacia das vacinas. Por outro lado, falou aqui também naquilo que é a saúde estar centrada na doença, e mais uma vez digo, e vemos nós, pelo menos médicos de saúde pública, e acho que os profissionais de saúde em geral, vemos com muito bons olhos este Ministério da Saúde atual ter criado a Secretaria de Estado para a Promoção da Saúde. E acho que devemos congratular isso e manter exatamente essa Secretaria de Estado no futuro, dentro do nosso Ministério da Saúde. A promoção da saúde em termos políticos, que é o caso da saúde pública, demora muito tempo a ter resultados e, por isso, às vezes, em termos políticos ou em termos daqueles que gerem a saúde, não é tão interessante porque não se muda a vida das pessoas, como se quando coloca uma prótese de fémur ou um cateterismo, etc, etc. E essas coisas levam tempo, não é? Bom, e por aí me deixo. Mas creio que a verdade é esta. Nós devemos, em termos de saúde global, porque eu aqui não me irei restringir àquilo que é política nacional, acho que não é esse o propósito, não obstante a saúde global depois permitir dar esse espaço, mas devemos olhar, obviamente, para a tríade das doenças infecciosas, que continua a ter uma carga de doença e de mortalidade muito grande, tuberculose, HIV e malária, mas, sobretudo, repararmos e pensarmos que é diferente olhar para o norte global, sul global no que toca ao acesso à saúde e no que toca à prioridade
e naquilo que é a necessidade de planear a saúde de todos. Muito obrigado. Vamos agora iniciar a nossa segunda ronda. Cada um dos partidos tem 1 minuto para colocar uma questão e depois terão 3 minutos, sensivelmente, para procurar dar resposta. Eu pedi aos grupos parlamentares que fôssemos muito rigorosos no tempo. Nós estamos já muito próximo das 10 horas, que é para conseguir terminar a tempo e conseguirmos fazer a nossa reunião dentro dos tempos planeados. Senhora Deputada Lúcia Araújo e Silva, faz favor, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez. E para terminar, gostaríamos, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer ao Dr. Delfim Rodrigues e Francisco Pavão os contributos, as reflexões e as ideias que aqui nos deixaram e que são da maior relevância para a saúde global. E dentro dos vários assuntos aqui abordados, eu gostaria de destacar aqui 2 alertas. Um, que se prende com a elevada taxa de mortalidade materno-infantil, que a nível mundial, pese embora, também gostaria aqui de ressalvar que Portugal é dos países da União Europeia com menor taxa de mortalidade infantil, excepcionando este ano de 2022 na sequência da pandemia. E também uma outra questão abordada pelo Dr. Delfim Rodrigues, que se prende com as políticas para o idoso. Eu acho que eu ia um pouco mais longe. Nós temos políticas para o idoso, só que essas políticas têm de evoluir. E, recentemente, a Organização Mundial de Saúde pôs em curso uma campanha para combater o idadismo, que é precisamente a discriminação em função da idade. Temos também de caminhar por aí, temos de caminhar para aí e, naturalmente, agradecer também os contributos e ao Dr. Francisco Pavão, mais uma vez, a importância e a relevância da diplomacia na saúde global. E para terminar, e uma vez que falou também na sua especialidade de saúde pública, que não se vê, mas sente-se, e portanto ela é muito importante. E muito obrigada, e foi um gosto ter-vos aqui. Muito obrigado, Sra. Deputada. Do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Dias Coelho. Faz favor, Sr. Deputado. Muito bom dia a todos. Saúdo, obviamente, os nossos convidados de hoje, o professor Delfim Rodrigues e o professor Francisco Pavão, pelas apresentações que fizeram. Vou tentar ser muito sumário, apesar do tempo que exigiria esta apreciação fosse muito mais lata e, portanto, deveríamos ter mais tempo a discutir. De qualquer forma, tomei nota, até porque estou também na Comissão de Negócios Estrangeiros, daquilo que aqui foi referenciado, porque obviamente também lá já falámos sobre os problemas da CPLP e formas de cooperação. Nesse sentido, aliás, tinha algumas ideias, porque acho que existem institutos como o Instituto Camões, que, uma vez que existe escassez financeira da parte nacional, poderiam ser potenciados em algumas das suas vertentes, inclusivamente na parte educativa e não só. E, portanto, talvez aí deixasse já uma ideia, para além do AICEP que referenciou, mas que vai para um setor mais económico e de business, aqui é uma área de formação, de solidariedade e de apoio, particularmente nas comunidades de CPLP. Eu conheço razoavelmente, trabalhei há algum tempo ainda em Cabo Verde, tive e conheço e faço parte de uma associação que é uma ONG, que era sobre um dos aspectos que não ouvi só um bocadinho, mas gostaria que integrassem, porque eu penso que o papel das ONGs em África é fundamental, é essencial e é existencial para o povo africano em si, particularmente em países como deram aqui o exemplo, que é o caso da Guiné-Bissau, que conheço bem, onde inclusivamente se andou a fazer, não é que eu conheço, a Alma for África, para fazer o recenseamento na Ilha do Rei. Dou-lhes um exemplo, tem cerca de 350 habitantes e nem sabiam quantos eram os natos vivos e que eram as crianças que lá estavam. Bom, isto só para dar um exemplo, porque houve eleições recentemente e este trabalho foi feito o ano passado. Portanto, o tipo de realidades com que estamos a lidar são muito complexas e ainda por cima num plano global de alterações climáticas, e é aqui que eu vou tentar concretizar, em que as doenças que existem lá e que são endémicas, muitas delas, como sabemos, o investimento do norte global não é o suficiente sobre o sul global. Portanto, nós sabemos que existem determinado tipo de doenças, como a malária, por exemplo, que não tem vacina. Se fosse no norte, provavelmente a vacina já estava difundida e já existiria há muito tempo. E, portanto, eu queria ouvir-vos um pouco sobre isso, porque o negócio das vacinas também existe, e se há preocupação social e solidária que temos de ter nesta ideia universal do acesso à saúde, é exatamente no desenvolvimento da investigação
para países subdesenvolvidos, países carenciados, como foi aqui a Tanzânia também referenciado, vou visitá-la, se Deus quiser, ainda este mês, no final, que é um dos setores, quer dizer, que eu acho que é fundamental nós nos preocuparmos. E, portanto, a ideia é o seguinte: as alterações climáticas estão-nos a trazer também, e isso é positivo, nesse sentido da investigação e da celeridade com que nós decidimos investigar, que é os dengues, o Zika, que já está na Madeira, e, portanto, um conjunto, e concluo, de doenças que não eram familiares da Europa e do Norte e que vão ser realidade, já estão a ser realidades, caso da Ilha da Madeira, e que nós temos necessariamente que fazer um investimento também aí e uma preocupação no nível da cooperação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor. Rapidamente, Sr. Presidente, Sr. Dr. Delfim Rodrigues, há uma frase, um conceito que os americanos conhecem, que é: quem domina a alimentação domina as populações, quem domina a moeda domina o mundo. E a verdade é que se nós resolvemos os problemas do acesso aos bens essenciais por o mundo e o acesso, e não empobrecermos mais o mundo, também temos acesso à saúde. Era só isto que eu queria que comentasse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para darem as respostas que entender, façam favor. O indicativo, temos todo o gosto Também não em queremos, ouvi-los. naturalmente, Muito obrigado. os vossos trabalhos seguintes. Vamos lá ver, primeiro ponto, em termos de reflexão, à leia de conclusão, pelo menos das minhas intervenções. Em termos de saúde global, quando falamos de saúde global, também podemos falar da aldeia global, não tenho problema absolutamente nenhum, mas é fundamentalmente o exercício de equidade, de poder dar à nossa população mundial as condições de acesso, de qualidade e de segurança na assistência da saúde, prevenção, promoção, mas também no tratamento da doença, quando ela ocorre, e fazer isto à escala mundial. Falamos das doenças infecciosas. Eu fiz a minha primeira classe na Mina São Domingos e fui ao funeral de vários coleguinhas. E porquê é que se morria naquela altura de doenças infecciosas? Depois, isto são coisas gastrointestinais, porque não havia saneamento básico. Eu não tinha saneamento básico em casa. Não tinha água potável em casa. A minha mãe ia à fonte com uma infusa, não é? Pô, também, você era muito mais novo. E por conseguinte, é também este desenvolvimento económico e social que tem permitido reduzir consideravelmente as doenças chamavam-se infecto-contagiosas, hoje infecciosas, um pouco também por todo o mundo. E é isto, são prioridades, particularmente na África subsaariana, mas também muitas bolsas da América Latina e também dos países mais pobres e das zonas mais pobres do continente asiático necessitam. Portanto, basicamente, esta mensagem, temos que caminhar para uma cobertura universal e equitativa de assistência à doença, mas, primeiro que tudo, de prevenção da doença e de promoção da saúde, e tendo em conta que nós só conseguimos providenciar saúde, promover a saúde, proteger da doença, se tivermos generalizados, isto é de saúde pública, não é? Saneamento básico, água potável, alimentação e habitação. São 4 variáveis que precedem qualquer estatuto de saúde de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Mesmo em Portugal, as pessoas mais pobres adoecem mais e morrem mais. Não é verdade? Delfim Rodrigues, Dr. Francisco Pavão, faz favor. Muito obrigado, Srs. Deputados, e de facto é verdade, o elemento base da saúde pública são estes determinantes de saúde que o Sr. Dr. Delfim Rodrigues acabou de aqui bem enunciar e repetir, e que talvez não sejam agora os determinantes básicos que nós temos que trabalhar, são outros, obviamente, mas que são diferentes, mais uma vez, do sul global. Em termos de políticas de saúde, aqui também foi dito, nós, obviamente, observar sempre aquilo que são indicadores básicos, como é a mortalidade infantil ou materno-infantil, e Portugal também foi nos últimos anos um exemplo disso e mantém-se um exemplo, e agora
olhar para outras prioridades e necessidades em saúde, como é, obviamente, o caso do envelhecimento da população, não esquecendo que Portugal é o 4º país mais velho do mundo e o 3º da Europa, e que por isso é uma prioridade lógica de política e de saúde que nós temos que preparar e tratar convenientemente. Relativamente às organizações não governamentais, que aqui já tinha expressado e que nós temos vários exemplos, desde na área materno-infantil, desde a saúde oral, por exemplo, desde a radiologia, entre outras, mas também nos outros setores, como na educação, na formação de professores, até no apoio ao desenvolvimento de estruturas básicas e que confluem com isto que acabou de ser dito, da habitação, do saneamento básico, e que creio que o Instituto Camões e através da plataforma das ONGs sabemos bem o que está a ser feito e por onde é feito, e depois é uma opção estratégica do financiamento português, saber se quer potenciar uma ou potenciar a outra. E aquela que lhe dá mais garantias, obviamente, de transparência, de rigor, de trabalho feito, etc. As necessidades, mais uma vez, dos países são também diferentes e as suas circunstâncias, e falamos de diplomacia da saúde, podíamos também falar da diplomacia científica, que é muito feita através dos nossos institutos de investigação. A Gulbenkian é um caso disso, e entre outros que aqui podia referir, e, mais uma vez, dizer que, terminando, que vejo ou que vemos, obviamente, esta subcomissão com imenso agrado e com imenso potencial, sobretudo para, de algum sentido de coordenação e de observação major, porque muitas vezes é o que creio que falta nas nossas intervenções, é que olhemos a coisa de alto e não só cada um no seu setor ou no seu vetor de interesse, e por isso deixar à subcomissão, aqui em meu nome e do Dr. Delfim Rodrigues, o nosso livro, mais uma vez, e também deixar ao Sr. Presidente este pequeno boletim informativo que a comunidade médica vai fazendo com algum esforço e de forma muito voluntariosa, de 6 em 6 meses, para que saibam as atividades que este grupo de profissionais tem feito, e dizer que ficamos ao inteiro dispor e que veremos com muito bom agrado a participação noutras circunstâncias e noutros momentos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Muito obrigado aos dois, ao Dr. Delfim Rodrigues e ao Dr. Francisco Pavão, por esta excelente audição, que eu penso que vai ajudar muito os nossos trabalhos no futuro, durante esta legislatura, nestes temas. E tomem muito boa nota a disponibilidade para podermos trabalhar de uma forma mais próxima durante precisamente este período, que penso que será muito importante. Por outro lado, agradecer também a generosa oferta do livro, que muitos de nós já seguiu e já o utilizou na programação e no planeamento de alguns dos nossos trabalhos, e que ficará à guarda da subcomissão. Agradecer mais uma vez a vossa presença, a disponibilidade para estarem aqui, dizer que da nossa parte estaremos sempre disponíveis, se assim entenderem, para fazermos mais trabalho também de conjunto, se virem também que isso faz sentido. Em relação aos senhores e aos seus deputados, dar conta que nós teremos a próxima reunião na próxima sexta-feira, não às 8h30, porque não haverá plenário, faremos às 10 horas da próxima sexta-feira, teremos uma audiência que já está marcada com uma organização, com um conjunto de associações de pessoas com doenças que nos pediram essa audiência. Para além do mais, penso que na próxima reunião teremos também ter um ponto de ordem do dia para fazermos não só um balanço daquilo que já fizemos até nesta sessão legislativa, nestes meses que temos de trabalho, mas também para fazermos um planeamento daquilo que devem ser as próximas sessões, já a reiniciar-se em setembro, com a nossa conferência, identificarmos uma data, começarmos a pensar exatamente qual é que vai ser o programa, porque de facto começamos a ter alguma dificuldade de tempo, temos de pedir autorização à Assembleia da República, temos de fazer esse trabalho todo, e portanto eu pedia que na próxima sexta-feira viéssemos preparados para, com ideias precisamente mais firmes sobre como é que vamos fazer cada um desses objetivos. Dito isto, dava por encerrados os nossos trabalhos da nossa reunião, e até à próxima sexta-feira, às 10 horas, dia 14. Muito obrigado. Muito obrigado.